Assim como eu disse para vocês na aula passada, nesse vídeo a gente vai aprofundar mais a integral de linha em campos vetoriais. A gente viu na aula passada, se eu tenho um campo vetorial igual a xi mais yj mais zk, para mim calcular a integral de linha nesse campo, eu vou fazer a integral de a a b de f de gama de t vezes gama linha de t. Lembrando que gama de t é a parametrização da nossa curva. Então, o que normalmente é pedido nos exercícios é dizer se o campo é conservativo. E como a gente sabe se o campo é conservativo? O campo vai ser conservativo quando o nosso vetor f for igual ao gradiente, o vetor gradiente de uma função g qualquer. Lembrando que esse gradiente é a derivada em relação a x, a derivada em relação a y e a derivada em relação a z dessa função g. E aí, como a gente vai descobrir se tem uma função g, que a gente tirando essas derivadas dela, a gente vai chegar em f. Então, é bem simples. Vamos considerar nosso vetor f igual a pi mais qj mais rk. Então, essa função vai existir se a derivada de g em relação a x for igual a p, se a derivada de g em relação a y for igual a q e se a derivada de g em relação a z for igual a r. Se esse sistema existir, o nosso campo será conservativo e a gente vai achar essa função g resolvendo o sistema. Se esse campo for conservativo, quer dizer que o rotacional desse campo vai ser igual a zero. E nosso campo rotacional é definido simplesmente por uma determinante em i, j, k, del x, del y, del z, p, q, r. Isso vai dar igual a derivada de r em relação a y menos a derivada de q em relação a x na direção i, mais a derivada de p em relação a z, menos a derivada de r em relação a x na direção j, mais a derivada de q em relação a x, menos a derivada de p em relação a j na direção k. A gente não precisa decorar essa última fórmula, eu só fiz para vocês verem como fica. O que a gente tem que fazer é calcular essa determinante, é bem mais simples. Mas se o campo for de duas variáveis e você tiver facilidade de decorar algumas coisas, decora que o rotacional de f é igual a derivada de q em relação a x menos a derivada de p em relação a y na direção k. Se você decorar isso, você não vai perder o tempo de ficar calculando a determinante durante uma prova, por exemplo. Mas não é necessário. Se você não quiser decorar, você simplesmente resolve a determinante e essa determinante, se o campo for conservativo, vai ser zero. Então, até agora, a gente viu que o campo é conservativo se o nosso vetor x, y, z tiver uma função g em que o gradiente dessa função seja igual ao nosso f de x. E isso implica que o nosso rotacional de f vai ser igual a zero. Às vezes, o inverso, se o rotacional de f for igual a zero, isso não significa que nosso campo vai ser conservativo. Isso pode dar errado, sempre tem que seguir essa ordem. Primeiro vamos achar o g, e aí a gente sabe que o hot de f é igual a zero. Em alguns casos, dá para aplicar o hot de f igual a zero e determinar que o campo é conservativo, mas a gente vai ver mais para frente isso, quando a gente estudar um pouco do tipo de curva e o teorema de Green. Se o nosso campo for conservativo, isso vai facilitar muito na hora dos exercícios, porque a gente vai poder aplicar o teorema fundamental dos campos conservativos. Esse teorema diz que a integral de uma determinada curva gama de f dr é igual à integral do gradiente g dr, que vai ser igual a g de gama de t2 menos g de gama de t1. Isso facilita muito os exercícios quando o campo é conservativo. Então, basicamente, para fixar essa ideia e o que você tem que fazer na hora do exercício, quando se tem um campo vetorial, verifica se o campo é conservativo
ou não é conservativo. Se o campo não for conservativo, não vai ter jeito. A gente vai ter que aplicar aquela primeira equação do vídeo anterior, que é a integral de A até B de f de gama de t vezes gama linha de t. Agora, se o campo for conservativo, a gente vai aplicar o teorema fundamental dos campos conservativos que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vamos fazer um exercício que eu julgo bem importante, é aquele que tem bem a cara de uma prova. O exercício é: calcule a integral de linha de y ao cubo cosseno de x dx mais 3y² seno de x mais z dy mais y mais z² dz. Sendo que gama de t é igual a e elevado a t², ln de t mais 1, t ao cubo menos 1 e 3t menos 3. E o nosso f, que é nosso campo vetorial, vai ser y ao cubo cosseno x, 3y² seno x mais z e y. Como eu disse, para começar o exercício, primeiro a gente tem que ver se esse campo é ou não conservativo. Então a gente vai verificar isso agora. Para verificar isso, a gente vai igualar as derivadas parciais desse campo. Então eu tenho a derivada de g em relação a x tem que ser y ao cubo cosseno x. A derivada de g em relação a y tem que ser igual a 3y² seno x mais z. E a derivada de g em relação a z tem que ser igual a y. Eu vou chamar essas equações de 1, 2 e 3 para ninguém se perder. Então, agora a gente vai integrar a função 1 em respeito a x. Então, a gente vai chamar que g de x, y, z vai ser igual à integral de y ao cubo cosseno x dx. E aí, a gente vai obter que essa integral vai ser igual a y ao cubo seno de x mais uma constante em relação a y. E agora, se a gente derivar essa equação 4 e igualar com a equação 2, a gente vai obter que a derivada de g em relação ao y vai ser igual a 3y² seno x mais c'y, que tem que ser igual à nossa equação 2, certo? Que é 3y² seno x mais z. E dessa relação, a gente chega que c'y é igual a z. Então, se a gente integrar c'y em relação a y, a gente vai obter que c'y é igual a zy. A gente substitui esse cy na nossa equação 4 para ver se está batendo com a derivada em relação a z. O nosso campo é conservativo, por quê? Porque o nosso vetor v é igual ao gradiente de y cubo seno x mais yz, que é a nossa função g que a gente acabou de achar. Como o campo é conservativo, a gente vai usar o teorema fundamental dos campos conservativos. Só que nesse exercício, nós temos que tomar cuidado com uma coisa. O nosso campo é diferente da função que está dentro da integral. Se a gente olhar no pedaço em relação a z, a gente vê que tem um mais z² dentro da nossa integral. Então, para achar esse resultado, a gente vai ter que integrar o nosso campo mais a integral de z² na direção k em relação a z. Isso a gente obtém que vai ser g, que a gente achou, de gama de 1 menos g de gama de 0 mais a integral de 0 a 1, substituindo z, que a gente tem gama de t, vai ser 3t menos 3 ao quadrado, 3t menos 3 ao quadrado, vezes 3 dt. Esse vezes 3 vem daquela primeira fórmula que a gente viu,
Então, a gente está aplicando as duas coisas aqui. Tanto o teorema fundamental dos campos conservativos, que é para calcular a integral em relação a f, quanto a primeira integral de linha que eu mostrei na aula passada para calcular em relação a z. Fazendo isso, só substituindo os valores, tá? Eu vou deixar os valores aqui. Eu tenho que g de gama de 1 é igual a 0 e g de gama de 0 é igual a 3. Então, vai ficar 0 menos 3 mais 3t menos 3 sobre 3 entre os limites 0 a 1, que vai dar igual a 6.